Chapter 1 O capítulo 1 of Revelation do livro de Apocalipse that John, the nos mostra que João, o revelador, was originally one of the era originalmente um dos 12 discípulos de Jesus. that he found himself on the rocky island, Nós o encontramos na ilha de Patmos, which in the first century que era usada no primeiro século como uma ilha-prisão, onde as autoridades romanas baniam os criminosos e todos os fora da lei. Sabemos que João era um cristão because of his faithful e, por conta de suas pregações fiéis, ele era testemunha do Evangelho. Ele foi mandado para aquela ilha. E enquanto estava lá, as notícias de que as 7 igrejas na província romana da Ásia, onde ele tinha sido pastor, chegaram alertando de que sua situação era muito ruim. So on one Sabbath day, Jesus came Em um sábado, Jesus o visitou and to give him e deu a ele 7 mensagens, cada uma para uma das 7 igrejas, what to do to help them a fim de ajudá-las a saírem da situação em que elas se encontravam. first of those 7 messages A primeira das 7 mensagens the church foi mandada para a igreja located localizada na cidade de Éfeso. Ephesus was a commercial Éfeso city and era uma cidade comercial e metropolitana. when you see the description of A descrição dela nos conta que, de um lado, existiam muitos filósofos Ephesus, other side, e, do outro lado, a religião era muito forte. A cidade era famosa pelo templo de Ártemis, which the temple is today one o of qual the é 7 considerado hoje uma das 7 maravilhas do mundo. There was Além disso, Éfeso era uma cidade cheia de magia e conhecida por seus jogos. so it was very Logo, era uma cidade de extrema importância em toda aquela província. there was a Christian church. Havia ali uma igreja cristã. We read in the book Lemos no livro de Atos dos Apóstolos that when Apostle Paul que o apóstolo Paulo pregou o evangelho naquela cidade. the Holy Spirit did many O Espírito Santo fez maravilhas and within e o evangelho alcançou a cidade inteira em pouco tempo. the gospel embraced the whole city. So the Christians in Os Ephesus, cristãos de Éfeso eram conhecidos pela sua fé. little bit later, Apostle Paul Um pouco mais tarde, o apóstolo Paulo escreveu para a igreja, praising the church for its elogiando-a por sua fé em Cristo. they were really on fire. Eles eram muito fervorosos. However, at the No entanto, naquele tempo, when John the Revelator quando João, o revelador, escreveu o livro de Apocalipse, wrote the message, ele escreveu a mensagem para a igreja durante aquelas várias décadas. the church that was really A igreja estava realmente apaixonada por Deus, came mas por algum motivo, that love esse amor começou a enfraquecer e diminuir. and it's very Isso é muito interessante. very often Quase sempre isso acontece com os cristãos. when they accept Quando aceitam o evangelho, they fall in love eles se apaixonam por Deus they will do e fazem qualquer coisa em nome de seu amor por Ele e pelo evangelho. but very Porém, quase sempre, as the year passes quando os anos passam, that love instead esse amor, of increasing ao invés de aumentar, begins decreasing. diminui. It's very hard É to difícil explicar isso, opposite pois o oposto deveria ser verdade. have a husband Quando se tem um marido ou esposa, eu sou casado longer há mais tempo, quero dizer que o casamento... are celebrating Por falar nisso, neste ano celebraremos 46 anos de casados. I am Estou mais apaixonado por minha esposa hoje do que estava há 46 anos atrás. É isso que sometimes deve ser, deveria ser assim, mas às vezes algumas coisas estranhas acontecem. Ao invés de cristãos terem um amor por Deus que cresça, que é o mais óbvio, em alguns casos, por algum motivo, ele começa a morrer. Então, como continuar fiel? O relacionamento com Deus é como um casamento. Se quer manter 2 pessoas juntas, elas precisam ter um diálogo, precisam confiar um no outro,
precisam colocar toda aquela confiança e tempo neles mesmos. E é assim que o amor dentro de cada um irá crescer, ao invés de diminuir. E é justamente isso que Jesus diz à igreja. Jesus diz: acorda, arrependa-se. Olha para o passado, como estávamos apaixonados, e tente voltar ao primeiro amor que você tinha comigo antes, quando você veio, quando experimentou o poder do Evangelho. De fato, foi isso que Jesus disse para a igreja: acorde, arrependa-se. Jesus disse arrependa-se muitas vezes às pessoas. Elas lutam contra essa palavra. Na verdade, na Bíblia, especialmente na língua hebraica, se traduzimos arrependa-se, basicamente significa volte. Se você está indo para o lado errado, longe de Deus, qual é a solução? Voltar para Cristo e para aquele amor que originalmente tinha por Deus, aquele amor de anos e anos que está indo embora. Aquele amor voltará enquanto os anos passarem. Aquele amor que previamente estava decrescendo, agora crescerá. Aquele momento onde você andará com o seu Deus todos os dias, até o fim dos tempos, quando Ele voltará.